A paz do Senhor, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e hoje nós vamos conversar sobre o 12º tema das características do Evangelho, cujo título é Tem a Vida Eterna. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante, e proceder à leitura que diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído desta confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Graças a Deus. Ao escrever para os filipenses, Paulo estava aprisionado sob Roma por causa do Evangelho. E esta é uma ocasião em que qualquer pessoa comum poderia pensar em desistir da sua confissão de fé ou até mesmo pedir a própria morte como um fim promissor para uma situação tão desastrosa na sua jornada terrestre, tendo em vista a falta de esperança que facilmente se abate sobre a vida das pessoas que estão encarceradas ou em perseguição em qualquer tempo, em qualquer parte do mundo. Nero, imperador romano, era cruel e por vezes executava os cristãos, demonstrando assim seu grande desprezo dentro das portas e dos muros do seu palácio. Paulo então escreve aos filipenses, aos irmãos, para dar notícias sobre a sua situação, de como ele se encontrava. Escreve com as suas próprias mãos, em tom intimista, pessoal e franco, mesmo abatido, não se entrega, não se dá como vencido pelas forças da maldade. Porém, ele está mais preocupado e focado com o impedimento que o progresso do Evangelho, através da sua prisão, pode deter. Por fim, ainda de maneira muito iluminada e esclarecedora, com a ajuda do Espírito Santo, ele afirma para toda a igreja sobre a sua expectativa de vida com Cristo, comparado à sua vida terrena até aquele momento. E Paulo ainda tem forças para planejar o futuro, que demonstra que Paulo não se entregou e não estava numa espécie de transe, passando para o suicídio indireto, tentando se entregar voluntariamente nas mãos dos romanos para encerrar logo a sua carreira. Ainda estava muito longe de acontecer a sua afirmação: acabei a carreira e guardei a fé. Havia ainda muito fruto para ser colhido, sementes a serem plantadas por ele. Certamente o Espírito Santo estava inspirando Paulo naquele momento tão doloroso. Por isso nós consideramos muito especial as palavras que acabamos de ler no livro de Filipenses, escritas por esse grande apóstolo de Deus que esteve cuidando das igrejas do Senhor no seu tempo. É fácil notar no texto que o apóstolo Paulo se sente compelido ou comprimido ou entre duas posições em que ele poderia tomar. Uma delas seria entregar sua vida a Cristo naquele momento, dar por encerrada a sua carreira e estar com Cristo, o que seria muito melhor do que a alegria comparada de estar com os irmãos e deles obter frutos
da sua carreira cristã como pastor na terra. Ora, se Paulo, que estava vivendo numa situação de catarse tão diversa, em uma situação tão difícil, imaginando o que seriam os seus próximos dias, ainda conservava a esperança de que estar com Cristo era uma vida eterna, com atividades, com alegria, e a sua redenção seria um fruto a ser colhido muito mais interessante do que estar com os irmãos, demonstra claramente para nós que o pensamento paulino com respeito à vida após morte daquele que é salvo, daquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro, é cheia de alegria, de atividades e não de dormência ou de paralisia. Paulo, no entanto, diz que preferia também estar com os irmãos para dar continuidade à sua obra evangelística e também para reforçar a fé dos irmãos e assim deles colher algum fruto do seu trabalho ministerial. A alegria proposta para Paulo em ambas as circunstâncias foi uma revelação interna, uma iluminação do Espírito Santo, para que ele pudesse entender que todas as dores que ele estava passando naquele momento não se poderiam comparar com as alegrias futuras que ele teria ao lado de Cristo. Paulo também afirma que ao partir estaria imediatamente com o Senhor Jesus. Ele não estaria com a sua alma vagando por algum lugar do vazio, no espaço ou sobre a superfície da terra, aguardando ainda algum momento para ser levado à presença do trono da graça. Estar morto para o crente, segundo o que entendemos de Paulo, é estar imediatamente na presença de Cristo. Outro fato interessante é verificarmos no capítulo 12 de 2 Coríntios que Paulo afirma ter sido arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, lá está escrito que os céus dos céus pertencem ao Senhor Yahvé, toda a terra e tudo o que há pertence a ele. Certamente o apóstolo Paulo foi levado e arrebatado até os céus. Ele informa não saber se foi em espírito, se foi em corpo, mas ele ouviu lá palavras inexprimíveis que ele não poderia repetir aos homens. Tudo que ele viu e ouviu lá continua sendo um mistério para nós. Porém, o apóstolo João, ao ter a sua revelação do livro de Apocalipse, nos mostra claramente como é a vida celestial, as criaturas que lá existem e o tipo de seres que vivem lá. A Bíblia nos informa também lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, que nós podemos ler agora mesmo, que existe uma vida especial esperando aos servos de Deus que são salvos. Está escrito na palavra do Senhor: mas tendes chegados ao monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Fica claro para nós que existe uma vida celestial e eterna, além desta vida terrena. E era essa a esperança do apóstolo Paulo ao escrever em Filipenses capítulo 1, que nós vimos no início, que é melhor estar com Cristo ou estar com Cristo, morrer e estar com Cristo é lucro.
muito maior do que colher os frutos alegres do seu ministério, da sua obra terrena. Os santos estão vivos e estão conscientes. Jesus nos ensina isso no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 32, onde nós podemos ler uma passagem interessante, o próprio Jesus afirmando uma declaração de Deus Pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Jesus estava respondendo às pessoas sobre o que havia nos céus. O próprio Deus já havia afirmado no Antigo Testamento ser Deus de vivos e não Deus de mortos. Embora uma teologia geral ensina, Deus é Deus tanto de vivos quanto de mortos. Deus é Deus tanto nos céus quanto na terra, e inexiste a falta da presença de Deus em qualquer lugar do universo, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de compreender exatamente como este fato acontece. Por outro lado, a Bíblia nos ensina, em Lucas 16, 22, o ensinamento sobre o rico e o Lázaro, que o rico, ao morrer, desceu ao inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, especificando também que há uma vida consciente em desgraça e há uma vida consciente no paraíso, há uma vida celestial. Por isso o tema do nosso último estudo, da última característica do Evangelho, e a não menos importante, tem uma vida eternal nos céus. Nós verificamos durante todos esses 12 capítulos que é necessário levar a cruz, nascer de novo, ser batizado, é necessário ser renovado pelo Espírito Santo, é necessário reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ser um verdadeiro Filho de Deus. O nosso alvo é Cristo. Lemos agora no texto de Hebreus que o que nos aguarda são os espíritos aperfeiçoados que estão com Cristo, com o próprio Deus, com os que já morreram e morreram salvos em Cristo e já se encontram na sua vida celestial. Há uma eternidade, há um novo projeto e há também uma nova dimensão em que os seres humanos foram convidados a fazerem parte desta grande família, pois há uma nova família, a família de Deus, a família celestial, da qual você pode fazer parte. E eu convido você a esse momento a entrar para esta família cristã, fazer parte deste projeto, onde o Evangelho é entregue a todas as pessoas, em todos os povos sobre a terra, e a receber a Jesus no seu coração, e a viver agora para Deus como um filho novo, nascido, regenerado, integrado totalmente nesta família para ter a sua esperança de vida celestial. Embora talvez você esteja vivendo em uma situação como a que Paulo estava ao escrever aos Filipenses, uma situação triste, devastadora, uma situação em que o indivíduo não tem certeza do amanhã, em prisões, em grilhões, você ainda tem a oportunidade de exercer a sua fé. Jesus nos ensinou que a fé move montanhas e Jesus é aquele que nos liberta de todas as prisões. Ore comigo nesse momento, faça a sua entrega, faça a sua inscrição nesse canal, apoie esse projeto, divulgue esta obra para os seus amigos, seus familiares, interceda por nós e vamos fazer como o apóstolo Paulo, levar adiante o Evangelho que Cristo nos entregou. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses que vão crer ao ouvir essa mensagem e que esse estudo das características do Evangelho atinja o coração de todas essas pessoas, para que elas possam ser iluminadas pelo Teu Espírito Santo e assim obter a esperança de dias melhores. Que toda sombra de dúvida seja agora
repreendida em nome do Senhor Jesus, o nome sobre todo nome nos céus e na terra. E todo aquele que crê em Cristo, diga comigo agora, amém. Que a graça do Senhor, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo todos os dias, até nos encontrarmos na vida celestial, junto a Cristo. Deus abençoe você.